Então, pessoal, Google Sala de Aula, vamos lá conhecer essa poderosa ferramenta. Mas vamos começar do básico, né? Passo a passo. Você vai lá no seu e-mail, seu Gmail. No Google Apps você desce, procura, chega até Google Classroom ou Sala de Aula. Aí você clica. E aí vai abrir o quê? O básico, né? Você não tem, digamos, nenhuma conta, é a primeira vez, está ativando pela primeira vez, ele vai perguntar, o Google Classroom ajuda turmas, faz uma apresentação, você diz continuar, aí ele vai perguntar se você é professor, se é aluno, aí você diz, sou professor, né? Nosso objetivo é criar ambientes virtuais, aí ele vai fazer aqui, cria sua primeira turma. Então observe, chegou aqui, essa tela está limpa, está em branco, e esse mais significa a adição de turmas, porque o seu perfil é de professor, né? E aí você vai clicar. E aí ele diz participar de uma turma ou criar uma turma. Nós queremos criar uma turma, né? Se fosse um aluno, só seria participar da turma. Mas temos duas opções. Nós, professores, podemos usufruir de outras salas de aula e também criar aqui uma. Então vamos criar uma turma. Quando cria, olha essa primeira tela. Então a gente olha essa primeira tela. Criar a turma. Então eu vou botar assim, turma, teste. Sessão, algum descritor que você queira associar essa turma, sei lá, está dentro de algum curso, está dentro de algum departamento, sei lá, vou brincar aqui, departamento de testes. Tá? Assunto, aí você vai falar, trata-se de uma turma, teste e tal, não sei o que, e aí você bota qualquer descritor, que é um descritivo, né? Apenas um resumozinho. A sala física que essa turma acontece. Aqui pensando num formato semipresencial, então às vezes você usa o Google Classroom para acompanhar, né, fazer uma espécie de blended learning, atividades presenciais continuarem no ambiente à distância e vice-versa. Então eu vou inventar um número aqui qualquer, 103. Criei aqui a sala 103, enfim, né? E vamos lá. Então vamos lá. Está criando a turma, às vezes demora um pouquinho, tá? E aí, turma teste. Aí o que há de novo no Google Sala de Aula? Então ele faz um pequeno tutorial, prepara-se para o ano letivo, faz algumas... Você lê isso aqui com calma. E como eu disse, tem 4 abas à frente, né? Ó, acima. Mural, atividades, pessoas e notas. Tá? E aqui, ele já está no mural, tá certo? Postar agora ou programar postagem, isso aqui é uma forma, né, de passar avisos aos alunos, é a primeira parte. Atividades, depois a gente vai mostrar como é, com calma. Pessoas, os alunos inscritos, não tem ninguém inscrito nessa turma, foi criada agora até a sala de aula, e notas também não tem. Então vamos lá. Mas antes, veja o seguinte, essa aqui é o seu tema da turma, você pode customizar, tá certo? Você pode colocar aqui outros layouts, assim, esse cardzinho que fica acima, você pode mudar aqui, sei lá, botar esse aqui, selecionar esse. Então, alterei aqui para os computadores. Posso fazer upload de uma foto que eu tenho no arquivo e colocar aqui também. Agora, se fosse fazer o upload de uma foto, ele vai pedir para cortar nessas dimensões aqui, tá certo? Então, nem toda foto fica legal. Aqui, ó, em configurações, você vai ter detalhes. O que eu acabei de preencher, turma teste, descrição da turma e tal, departamentos. Aí ele vai dizer o código da turma. Com esse código, qualquer aluno poderia entrar nessa turma, tá certo? Então você pode exibir, copiar, pode desativar o código se você não quiser que as pessoas entrem por isso, tá certo? Você pode exibir ele bem grande, enfim. Mural, aí quanto ao mural, aqui a gente já vai começar na primeiro recurso. A gente viu que tem 4 lá em cima, né? Mural, atividades, pessoas e notas. O mural é o local de postagens, o mesmo conceito de redes sociais, tá certo? E nesse sentido, aí vai perguntar, os alunos podem postar e comentar, tá? É uma forma, quer dizer, você deixou o mural para os alunos também lançarem postagens. Os alunos só podem comentar quando você quiser, só você postar, só uma via de mão única, e os alunos só comentam sobre a sua postagem. Normalmente, eu deixo essa como uma opção mais selecionada, tá? Por quê? Porque eu evito aí, às vezes até uma certa concorrência de informações, eu quero que deixe o mural mais limpo,
Tá? Então eu direciono as postagens e os alunos apenas comentam. Apenas professores podem postar ou comentar, no caso, porque você pode também chamar outros professores, tá? Professores auxiliares e tudo para participar desse ambiente. Então eu vou deixar apenas alunos só podem comentar, tá? Eu estou sozinho isso aqui. Atividades no mural. Mostrar notificações condensadas, que eu acho melhor, porque ela fica mais resumido. Mostrar anexos e detalhes, aí fica ocupando maior espaço no seu mural. Ou ocultar notificações, eu acho melhor notificações condensadas. Mostrar itens excluídos, aí você está aqui desativado. Porque pode acontecer de você remover uma postagem, remover uma atividade, enfim, que você excluiu daquele ambiente. E aí você não quer mais que esteja lá. Então eu não deixo para as pessoas verem algo que eu excluí. Porque se eu excluir é porque eu não quero que esteja visível. Então assim, eu normalmente não deixo ativado isso. Cálculo de notas. Uma pergunta aqui sobre avaliação. Aí sem nota final, ele não vai somar, aí ele pode ser assim, total de pontos e ponderada por categoria. Então o que é que acontece? Você pode deixar, não permitir que não some os pontos todos. Às vezes isso é interessante, não somar, por quê? Porque no caso nosso aqui do Instituto Federal e tal, a gente vai lançar as notas dos cursos FICs lá, e eu vou pegar essas notas individuais, sei lá, se eu passar 4 trabalhos, 5 trabalhos, eu vou levar lá para o que acadêmico, e lá no que acadêmico ele já vai estabelecer a média. Então, às vezes eu estou pensando em não deixar a nota final, por exemplo, no meu curso que eu estou desenvolvendo, tá? Mas você pode deixar que ele faça o total de pontos, pode deixar ponderada por categoria, aí se você selecionar, você vai ter que criar uma categoria de nota, tá certo? Isso é um outro critério que a gente vai ver depois, e mostrar a nota final para os alunos, eu deixo ativado, né? Eu deixo sim, para que eles vejam a nota final. Isso no caso se você tiver o total de pontos ou nota ou ponderação por categoria, enfim. Mas vamos lá. Só um detalhe que talvez queira: adicionar categoria. Então você pode criar aqui uma categoria trabalho. Porcentagem, o trabalho vai valer 30% da nota. Tá? Vou botar prova vai valer 70% da nota. Estou inventando, tá? Você que vai criar. E aí eu deixei essas duas categorias aqui que vão ser referenciais. Toda vez que eu criar a rubrica trabalho, ele está valendo 30% da nota final e a prova 70% da nota final. Beleza, então eu vou lá, deixo isso. Então você vai, sobe e você salva essa nova definição. Beleza? Então está salvando. Aí o que é que acontece? Vamos aqui então ver as ferramentas. Aqui o mural, observe que o mural está aqui. Você pode fazer uma mensagem para todos os alunos, tá? Para essa turma, só existe essa turma, então só vai ser para a turma teste. Você pode botar para alunos específicos ou para todos os alunos, tá certo? E aí você pode nesse mural já adicionar o quê? Uma pasta, um arquivo do Google Drive, um link qualquer de um site, alguma coisa que seja interessante, um arquivo diretamente do seu computador ou um link do YouTube. Se eu pegasse aqui um arquivo do computador, ele ia pedir para eu arrastar para cá, jogar, ou então eu procurar, como se faz em qualquer upload de qualquer arquivo, tá certo? Então no próprio mural, você já pode estar lançando também um material. Pode ser um aviso articulado com alguma coisa, sei lá, pessoal, assistam um vídeo aqui que eu estou passando, vamos trabalhar na próxima aula, certo? Algo mais instantâneo, de pronto uso, que as pessoas podem usar. Crie programa, né? Responda às atividades dos alunos. Então, veja o seguinte, quando você vai adicionar aqui, este é o primeiro aviso, tá? Aí você pode ter aqui, ó, postar. Agora, se eu colocar, já ficaria postada. Programar essa postagem. Aí quando eu boto programar, eu digo a hora e o dia que aquela postagem deve aparecer. Então eu, professor, digamos assim, antes de dormir, vou mandar uma mensagem para os alunos, mas eu não quero mandar à tarde da noite, deixo para avisar 8 da manhã do dia seguinte.
Tá? Então já posso, antes de dormir, deixar lá programado. Deixo a postagenzinha, porque de manhã eu vou sair correndo, vou sair rápido, então já deixo a postagem pronta. Tá? Posso programar. E posso simplesmente salvar esse rascunho que vai ser disponibilizado depois quando eu queira utilizar. Então, simplesmente eu quero preparar e ainda não definir se eu vou programar ou se eu vou postar de imediato. Só o rascunho salvo, tá certo? Olha que beleza. Então, se eu postasse, então chegaria aqui no mural a nossa primeira mensagem aqui. Este é o primeiro aviso, né? Uma mensagem vazia, não tem nada. Então, assim, o mural é uma ferramenta poderosa, tá? Para a gente poder enviar informações aos alunos e atender dúvidas, porque eles vão ter comentários. E observe que eu posso mandar mensagem para toda a turma e posso mandar mensagens só para alunos específicos, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou sair aqui desse layout de uma turma que está totalmente vazia e vou mostrar uma turma que eu já estou construindo para um curso FIC que eu vou lançar, tá bom? Então vou sair dessa conta, que é inclusive assim, do programa Fica em Casa, né? E aqui eu vou para o meu Google Classroom. Aqui eu tinha 4 turmas, tá? Eu vou então mexer agora só nessa Educação para o Século XXI, que é um curso um curso de extensão meu, tá? Presencial. Aí eu vou adaptar ele para fazer à distância, como muitos professores eu creio que vão fazer. Né? Vão pegar cursos que já tinham e vão modelar ele, dar uma roupagem agora no formato totalmente à distância. Aqui eu fiz ontem um layout, tá? Assim, substituí, fiz um upload de foto. Ainda não sei nem se eu vou manter ele, mas está aqui por enquanto. Eu peguei, fui lá no PowerPoint, alterei aqui uma foto, fiz uma arte com um programinha, deixei e depois eu fiz um recorte e recortei esse trechinho aqui. Mas ainda não defini se vou deixar isso ou não. Tá certo? Mas só para mostrar que você pode ter uma foto, né, um card seu autêntico aqui próprio. E aqui eu já comecei a fazer. Observe que eu fiz uma primeira postagem, tá certo? Que é a postagem assim de boas-vindas aos alunos. Prezados alunos, sejam bem-vindos ao curso de Educação para o Século XXI online, né, nesse formato agora, totalmente à distância, blá blá blá, e fiz as orientações gerais, diz que a gente vai trabalhar com 60 métodos ativos, diversas ferramentas digitais e tudo. A pessoa clica aqui, ela vê o card do curso, tá certo? Como se fosse a chamariz dele, enfim. Essa é a primeira postagem. Observe que tem aqui umas outras postagens. Você diz, Igor, mas essa não era para ser a primeira? É o seguinte, essas outras postagens que apareceram aqui são justamente das atividades que eu já comecei a montar. Ou seja, eu já, passando aqui para a segunda aba, atividades, comecei a criar, né, deixar as aulas já montadinhas, pelo menos as primeiras aulas, tá certo? Que os alunos vão chegar no ambiente e já vão ter ali acesso, porque um dos conceitos da educação à distância é o assincronismo das atividades. As pessoas vão fazer as coisas em tempos diferentes, elas vão customizar isso conforme sua disponibilidade de tempo, seu interesse, sua preferência, etc. Então eu já deixo algumas atividades iniciais para que os alunos vão se movimentando e vão escolhendo e vão assistindo e já trabalhando com os materiais, tá certo? Então por isso que a cada nova postagem de atividade aqui, cada nova atividade que eu coloco, ela aparece como um chamado. Né? Porque o Google Classroom não sabe que essa turma ainda não começou. Eu estou só montando ela. Então, para cada atividade que eu lancei lá, vem um aviso. Igor Paim postou um novo material, aula 01 tal. Mas se eu quisesse, eu poderia, né, mover isso para a parte superior, editar, modificar. Eu posso pegar essa minha primeira atividade, né, e mover para a parte superior e deixar ela mais para cima, se é a primeira, né? Porque essa foi a primeira postagem. Mas toda atividade que eu postar lá vai também já automaticamente para o mural, tá certo? É uma forma de ficar avisando os alunos. Como eu já estou avançando na montagem do curso, ficam chegando essas atividades. Então, para que eu mantenha aquela minha primeira, que é as boas-vindas, na frente, eu coloco ela, boto assim, levar para o canto superior. Enfim, como eu mostrei agora. Bom, pessoal, então estamos no coração do Google Classroom, que é a aba Atividades. Observe que aqui você tem mural, atividades, pessoas e notas, e quando selecionamos atividades, aparecem então essas divisões aqui, que como eu já disse, é do curso que eu estou desenvolvendo. Então eu desenvolvi 3 tópicos principais, talvez 4, estou avaliando aqui, né, ainda estou construindo, e nesses tópicos vão sendo inseridos os conteúdos, tá certo? Materiais, enfim,
atividades, as provas, os exercícios, os trabalhos, a gente coloca tudo aqui, tá bom? Mas antes de eu mostrar como é que a gente cria esses tópicos e como é que a gente cria as atividades, vou chamar a atenção aqui para cima, tá? Que temos 3 pequenas abas, Meet, Google Agenda e pasta da turma do Google Drive. Então é o seguinte, tudo que você estiver produzindo no Google Classroom está sendo gerado, armazenado numa pasta exclusiva desse curso. Então, a Educação para o Século XXI, lá dentro do meu Google Drive, está guardado, tá? Uma pasta dentro de Classroom, que é a pasta em que tem todos os meus cursos, e aí dentro de todos os meus cursos do Classroom tem Educação para o Século XXI. Então, isso é uma coisa que é muito interessante de ter esse armazenamento automático. Google Agenda é justamente você poder se conectar, mandar, fazer um agendamento com todas as pessoas que já estão cadastradas, já estão inscritas, né, no seu curso. Você pode mandar lembretes pela agenda do Google. Então isso é uma coisa muito legal. Se eu quiser aqui, por exemplo, marcar alguma coisa, né, para, sei lá, o dia que 14, então eu posso marcar aqui no horário, enfim, que eu desejar. E lá eu posso, não só apenas, se eu salvar aqui, eu já vou estar mandando a mensagem para todas as pessoas que estão na sala de aula, certo? Isso é uma coisa muito positiva. Mas eu também posso adicionar mais convidados, né? Colocar aqui exente, lembrete, horários disponíveis, que estarei, né, presente, tudo. Posso colocar aqui o título da atividade, por exemplo, reunião ou aula no Google Meet. Tá? Então aqui eu posso colocar aqui adicionar atividade de videoconferência, adicionar videoconferência, e eu coloco aqui essa atividade que vai ter uma aula do Google Meet nesse dia 12 de abril, entre 12h30 e 1h30 da tarde, tá certo? E salvo, já fica lá registrado. Todos os alunos já estão agendados. E claro, como você sabe, na agenda do Google Meet você pode colocar notificações, lembretes, né? Você quer que a pessoa seja lembrada 10 minutos antes? Não, eu vou botar para ela ser lembrada 3 horas antes desse aviso, tá certo? Então isso me permite aí um controle, um gerenciamento melhor. Então voltamos aqui, Google Agenda, totalmente conectado com suas atividades de sala de aula virtual. Observe essa novidade aqui que apareceu. Tá? É o Meet. Isso aqui apareceu ontem. Tá? E isso significa que nós temos agora condições de, pelo Google Meet, se eu clicar aqui em cima, já estaria entrando eu, professor, na turma, na sala de aula virtual aqui do Google Meet, né? Que a gente pode estabelecer as reuniões. Então, assim, eu vou fechar aqui, mas ao clicar aqui eu já entro diretamente na aula síncrona. Aí como é que você habilita isso aqui? Você vai para configurações. Aí nessas configurações, observe, esse vídeo foi gravado em 2 dias seguidos. No dia 9, quando eu gravei, que saiu esse recurso novo. Então assim, do Google Meet. Então hoje, dia 10, eu estou fazendo a segunda parte e no vídeo anterior não tinha esse recurso aqui Meet quando você clicava em configurações. Tá? Então isso é uma coisa bem atualizada. Então aqui eu posso já ter a minha sala do Google Meet, posso deixar desabilitado esse recurso, mas é claro que eu vou deixar habilitado esse endereço, que eu fui deixar visível para os alunos, habilitado esse endereço, para que os alunos possam saber que é sempre esse endereço no qual a gente vai fazer as nossas reuniões. Então é um recurso muito positivo que agregou bastante valor. Então, vista essas 3 ferramentazinhas, né, para você fazer as suas aulas síncronas, ao vivo, para você agendar pelo Google Agenda e também para você armazenar no Google Drive, vamos ver as atividades propriamente ditas, beleza? Olha aqui, criar. Quando eu clico em criar, ele vai perguntar o que é que você quer criar, atividade com teste, pergunta, material ou tópico. Digamos que eu vou criar um tópico, tá? Só vou botar aqui tópico teste e adicionei. Olha o que é que vai acontecer. Meu curso ganhou uma 5ª frente, tópico teste. Claro que eu vou apagar depois, né? Então assim, esse curso Fique Online é um curso que eu já tinha,
presencial, estou adaptando ele à distância. Ele estava dividido em 3 frentes: desafio da educação contemporânea, metodologias ativas e tecnologias digitais. Coloquei aqui, estou avaliando se eu coloco esse quarto, e aqui eu estou só mostrando, e vou trabalhar com esse aqui para fazer uma demonstração das funcionalidades. Tá? Mas o que já está feito? Então aqui no tópico desafio da educação contemporânea, aula 1, eu já coloquei esses materiais. Tá? O que é que esses materiais? É um slide. Tá? Eu coloquei também um vídeo sobre julgamento da escola e coloquei um vídeo meu também sobre habilidades para o século XXI. Tá? Então você, professor, combinando suas aulas, que você vai produzir as suas videoaulas, pode ser o PowerPoint transformado em videoaulas, e que você hospedou no YouTube, você agora puxa para cá e coloca como material seu. Isso é deixar a coisa bastante adaptativa, bastante autêntica. Então, assim, ver material, é isso aqui. Agora vamos ver esse outro tópico aqui. Esse outro tópico. Metodologias ativas. Quando eu clico aqui, o que é que eu fiz? Eu deixei uma atividade e o material. Vou fazer o seguinte, vou deixar até o material antes da atividade, tá? Fica melhor, porque a pessoa chega aqui, encontra o quê? Encontra um vídeo, tá? Que eu tinha feito, já deixei aqui. Coloquei também 4 artigos, tá? E é isso. E aqui, nessa outra abazinha, coloquei uma atividade, que eu vou mostrar como se faz atividades agora. Essa atividade ela foi atribuída a alguém, né? No caso, a mim mesmo, que eu entrei como aluno nessa turma, e ela não foi entregue por esse aluno. Então, assim, aqui já está a atividade do Learning Café. Então, quando eu clico em cima, assim aparece para os alunos. Vamos aplicar o Learning Café na prática, tal. Aí crie uma prática educativa. E aí essa atividade eu coloquei aqui que valeria 3 pontos, né? E você pode deixar habilitado assim: envie-me uma cópia da minha resposta. Então, quer dizer, a pessoa pode fazer uma cópia para ela mesma. Quando ela postar a atividade, recebe no e-mail dela a mesma resposta que ela enviou para o professor. Então é assim que aparece para o aluno, ele vai escrever aqui a resposta dele, tá certo? E isso é como aparece a atividade. Inserir uma figura, vou já mostrar como faz isso aqui. Observe que nessa atividade eu também coloquei aqui a rubrica. O que é a rubrica? São os critérios que eu vou usar para avaliar essa atividade. Eu pedi para o professor criar uma prática educativa usando o método Learning Café, ou Word Café, que foi explicado nessa aula. E ele vai criar essa atividade, vale 3 pontos. Os 3 pontos eu estou avaliando que 1.6 vai ser para qualidade da colaboratividade, do quanto o professor estimulou a colaboratividade nessa atividade, 1.4 para criatividade e 1 ponto para conhecimento. Falta até corrigir, está escrito errado, criatividade, mas é conhecimento, né, que a gente está montando ainda. Então, para vocês verem como é que estaria já entregue. O aluno percebe um material e uma atividade. Aqui eu me dei por satisfeito que para a pessoa aprender o método Word Café é suficiente isso. E aqui tecnologias educacionais que eu estava construindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos postar um material. Vamos lá, postar material. Então qual é essa atividade? Digamos que eu vou acrescentar, eu disse que ia colocar no tópico teste, mas eu vou colocar no próprio tecnologias digitais. Então eu vou colocar aqui, utilizando o PowerPoint, que é um vídeo que a gente já viu, para produção de videoaulas. Tá? Então nesse caso, você vai colocar aqui o PowerPoint para produção de videoaulas, e eu faço uma descrição qualquer, tá certo? Depois eu vou ajeitar isso aqui. Aí eu adiciono o material. O que é que eu quero adicionar? Eu quero adicionar algum texto, por exemplo. Aí se eu clicar em cima, eu vou lá no meu Google Drive e vou colocar um texto. Tá? Eu vou, no caso, no meu Drive aqui, vou colocar um texto qualquer. Não sei, vou inventar aqui. Vou botar um arquivo para não perdermos tempo. Colocar um arquivo qualquer. Coloquei um texto PDF. Posso botar um link para um site, caso seja interessante. Tá? Posso fazer um upload de um arquivo diretamente do meu computador, arrastando e trazendo para cá. E todas essas matérias vão sendo colocadas. Estou puxando material do meu Google Drive, estou puxando da memória do meu computador, estou linkando com um site. Mas eu também posso
adicionar um vídeo do YouTube. Então aqui eu já estou de posse com o link do YouTube, vou colocar o link bem aqui. Quando eu coloco o link, né, automaticamente ele sai, vai buscar e eu seleciono aula 2 e eu inseri o material. Então veja, olha, aqui eu já tenho um texto e o material que é uma videoaula que eu já havia produzido. E você, professor, dentro dos seus cursos fixos, é esperado que para cada aula sua você possa produzir uma videoaula, que é algo relativamente simples em termos de domínio tecnológico. O próprio PowerPoint vai te ajudar bastante nesse sentido. E digamos que eu esteja satisfeito só com esses dois conteúdos. Digamos, vou botar mais um aqui para não ficar... ou então um link com algum site. Vamos buscar aqui bem rapidinho, só fazendo um teste mesmo. Videoaulas, sei lá, videoaulas. Então eu estou fazendo aqui um teste, vou pegar o primeiro site que tiver, não é propaganda nem nada, eu puxei aqui. E só para mostrar como é que seria colocar um link de um site qualquer, adiciono o link e aparecerá então videoaula, enfim, dúvidas, enfim. Isso aqui é só um teste. E aí, isso é um material, portanto, não tem avaliação dele, tá? O que é que a gente vê? Esse material, ele vai para onde? Vai para que turma? Vai para a turma de educação para o século XXI? Vai para uma turma de especialização que eu tenho? Turma TICS? Não, ele vai para a educação do século XXI. Vai para todos os alunos ou para um aluno específico? À medida aqui, ó, que os alunos vão entrando nessa sala, né, na sua turma, vai aparecendo aqui a sequência dos alunos, toda uma lista de alunos. Então isso é muito interessante, você pode mandar materiais para toda a turma, postar inclusive para várias turmas ao mesmo tempo, o que significa que você não vai ter o retrabalho de fazer, e você também pode passar o material para todos os alunos ou para um aluno específico, direcionar um trabalho específico dele. E observe, essa postagem aqui eu posso colocar onde? Eu posso colocar em que tópico? Observe que eu tenho 5 tópicos lá, né? Os desafios, a metodologia ativa, método de avaliação, que ainda não tem nada, tecnologias educacionais não tem nada, e esse tópico teste que eu criei aqui só para mostrar como cria um tópico. E eu vou botar em tecnologias educacionais digitais. Quando eu coloco assim e posto, vou postar, ó, o que é que vai acontecer? Os alunos verão material no mural imediatamente. Postar o PowerPoint? Aí sim, postar. Aí tudo que é postado, pessoal, aparece aqui, ó, tecnologias digitais. Tá vendo? Então, quando eu abro aqui a aba, aparecem a videoaula, os 2 documentos que eu coloquei. No caso, um documento PDF e um link para aquele outro site. Então, se eu clicar aqui, vai começar a videoaula. Se eu clicar aqui, vai abrir o PDF, que a pessoa vai poder baixar. Se eu clicar aqui, vai para aquele site sobre videoaula. Então, isso aqui é a parte de material. Veja como foi simples. Chego aqui em criar, seleciono o material, escolho os materiais que eu quero colocar, seleciono para quem vai, direciono para algum tópico específico. No caso aqui, você pode ter que criar tópicos? Pode não criar. Se você quiser simplesmente ir lançando uma aula atrás da outra, se assim ficar mais conveniente para você, professor, você pode. E os alunos vão simplesmente se guiar pelo ordenamento numérico da aula 1, aula 2, etc. Tá? Mas isso são opções de você organizar. Então o Google Classroom ele permite sim você criar tópicos e adensar conteúdos para esses tópicos. Mas eu vou fazer alguma atividade para esse tecnologias educacionais digitais. Então vou criar aqui, criar atividade. Então assim, criar atividade, vou botar a produção de uma videoaula. Digamos que essa atividade seja isso. Instruções. Você deverá criar tal, você... Eu dou as instruções de como ele vai ser, digamos assim, já que eu estou pedindo para a pessoa estudar sobre usar o PowerPoint para produzir uma videoaula, digamos que eu peça isso como uma atividade. Eu posso adicionar um material extra para essa tarefa, tá? Ou não. Digamos que já os materiais já estão lá na outra aba de materiais específicos. Criar, eu posso pedir aqui, olha que coisa interessante. Isso também estava lá em materiais, tá bom? Criar documentos, apresentações, planilha, desenhos, formulários. Eu posso agregar, puxar todos esses formulários aqui que são feitos de maneira online, ou seja, já são recursos embarcados do Google, ou seja, documentos,
apresentações, planilhas, desenhos, formulários, tudo isso aqui, se eu clicar, vai aparecer, vai puxar o Google Forms, vai puxar o Google Docs, e ali eu posso colocar também alguma instrução. Digamos, se a minha instrução para a produção da videoaula é muito extensa, é preferível eu fazer o quê? Eu criar um Google Docs aqui, online, tá? E escrever o que eu quero, dar o meu recado, tá bom? Do mesmo jeito. Uma alternativa seria, obviamente, fazer isso no Google, ou fazer isso no Word, de maneira offline, e depois puxar o arquivo. Mas observe que aqui o Google Classroom ele te dá duas possibilidades. Ou você puxa um arquivo que você já produziu offline, ou você produz agora online, tranquilo. E aqui você vai botar, sei lá, orientações para produção da videoaula. Beleza? E é isso. Esse documento aqui, que ó, eu posso continuar editando, modificando, etc., ele já está sendo sempre automaticamente salvo na pasta do Google Drive e ele já vai aparecer aqui, tá? Ele já está com esse arquivo. Então, os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, podem fazer cópia para cada aluno. Então, eu posso fazer o seguinte, deixar que ele visualize. Eu vou deixar ele fazer uma cópia para cada aluno, enviar para eles. Então, isso é um recurso interessante. Da mesma forma, como eu adicionei esse documento, eu poderia ter usado o recurso desenho. Por exemplo, eu nunca usei esse recurso, mas Google ele tem de tudo. Eu posso trabalhar com imagens. Se eu quisesse fazer o upload de uma imagem qualquer do Google Drive, poderia pegar da câmera, até usar a câmera nesse exato momento ela poderia ser utilizada, enfim. Então você pode riscar, enfim. Pode escrever um texto, tá? Aqui. Então são muitos recursos que estão aqui embarcados e que você pode montar uma série de coisas. Aqui eu vou botar aqui desenho teste, é só para mostrar como vários tipos de documentos podem ser linkados, associados, né? E isso é uma vantagem extraordinária, tá? E aqui o professor, eu botei os materiais associados, agora eu fiz os materiais online. E aqui eu vou fazer o endereçamento dessa atividade. Observe, educação, essa tarefa vai para todos os alunos, para essa turma e todos os alunos. Categoria nota, eu criei algumas rubricas previamente, rubrica 1, rubrica 2, rubrica 3. O que são essas rubricas? São os critérios de pontuação. Então, assim, se fosse produção de vídeo aula, aí pode ser, vou analisar do meu vídeo, 15% a qualidade do áudio, 15% a qualidade do vídeo, 30% é a roteirização dessa nota de 100 pontos, 15% é a criatividade. Eu estabeleço os meus critérios previamente, que ficarão claros para o aluno que vai ver essa rubrica, como eu mostrei anteriormente, né? Daquela outra atividade do Learning Café. Então você pode associar aqui uma rubrica, tá? A 2, que eu já produzi previamente para os alunos. Pontos, essa atividade vale nota ou é sem nota? Não, aqui ela vai valer, né, 100 pontos. Qual é a data de entrega? Sem data de entrega? Não, tudo precisa de uma data. Vou deixar para 22 de abril, certo? E até a hora, eu também posso estabelecer a hora. Então, nesse caso aqui, ficou 22 de abril, 23h59. Essa tarefa está associada a algum tópico? Eu vou botar lá em tecnologias educacionais. Eu posso adicionar mais alguma rubrica se eu quisesse? Poderia, mas não vou fazer isso, já está em a rubrica 2. Criar atividade. Quando eu coloco isso, criar atividade, ela está sendo adicionada ao tópico tecnologias educacionais digitais. Então, esse tópico tem essa aba aqui dos materiais que eu tinha colocado. Agora, a tarefa de produção de uma videoaula. Tá? E nessa tarefa, está lá explicitado tudo que a pessoa precisa fazer e encaminhar. Vamos avançar. Vou fazer agora uma nova tarefa, só que vai ser atividade com teste. O que é essa atividade com teste? Quando eu escolho a atividade com teste, obrigatoriamente isso estará ligado a um formulário do Google. Tá? Então eu vou fazer aqui atividade teste, o nome dessa atividade. E essa atividade teste vai ter umas instruções, vamos testar seus conhecimentos sobre produção de videoaula, blá blá blá, não vou perder tempo. Posso adicionar materiais? Posso. Posso adicionar outros documentos? Posso, mas observe que
Ao selecionar atividade com teste, imediatamente ele vai fazer o quê? Ele vai criar um formulário do Google, tá? Desse lado é do mesmo jeito, tá, pessoal? Ou seja, indica aqui para quem vai, todos os alunos, categoria, do mesmo jeito. Vamos olhar esse formulário. Quando eu clico aqui em cima, eu sou direcionado para o Google Forms. E o Google Forms é um outro pequeno mundo dentro do Google Classroom. Eu digo até que o Google Forms é a parte das mais funcionais dessa grande ferramenta. Por quê? Porque aqui você pode fazer um acompanhamento, uma avaliação com os alunos. Como eu disse, o Google Classroom ele é completo. Só com ele você já conseguiria administrar um curso totalmente à distância. Não dependeria de outras ferramentas. Aliás, eu digo o seguinte, um professor que tenha um computador, um fone com microfone, né, desses de celular, tenha o PowerPoint para transformar seus slides em vídeos e tenha o Google Classroom, ele já consegue entregar um curso à distância. As outras ferramentas são acessórias, elas vão ajudar, mas com essas você já consegue. Então vamos lá aqui, olha, descrição do formulário. Então eu vou botar assim, avaliação teste, vídeo aula, sei lá, ou qualquer coisa, que eu não estou levando a sério aqui não, viu? Só mesmo para mostrar como vocês querem. Você faz aqui embaixo uma descrição, esta avaliação é para isso, tá? E você vê aqui a primeira questão. Essa primeira questão é interessante, apesar dos alunos estarem identificados, eu sempre gosto de colocar nesse formulário como resposta curta, a primeira pergunta sendo o nome da pessoa, tá? Então veja que aqui é o enunciado da questão, aqui seria a resposta da questão e aqui são os tipos de questões que o Google Forms coloca. Ele tem vários tipos, tem resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, tipo aquele das colunas, né? Lista suspensa, preencher, upload de arquivo. Poderia ser uma atividade em que o aluno ele precise fazer o upload de um arquivo. Então você poderia dizer que ele tem que entregar um resumo X, Y, Z. E aí você escolheria o quê? Upload de arquivo. Aqui na instrução você diria o que você quer. E aqui o upload de arquivo ele indicaria o arquivo. Você deve estar pensando, mas Igor, nesse instante você passou uma atividade para os alunos sobre produção de uma videoaula. Eles não teriam que colocar videoaula aqui, não? Não deveria você ter selecionado isso? Na verdade, não. Quando eu quero uma videoaula, eu quero que a pessoa me mande só o link do YouTube. Então não é um arquivo propriamente dito que ela vai me mandar. Ela só vai me mandar um link do arquivo da aula que ela produziu e hospedou no YouTube, tá? Porque se fosse fazer upload de arquivo, a pessoa consumiria a sua memória, digamos, caso ela não tenha uma conta institucional, ela consumiria a sua memória do Drive. Então eu acho que eu peço quando é uma tarefa pequena, né, um texto, um resumo e tal, a pessoa manda aqui o upload de arquivo. Arquivos grandes, como vídeos, a gente usa o YouTube como uma hospedagem, né? Aqui você tem escala linear, por exemplo, você poderia ser entre concorda e não concorda, né? Discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo, nem discordo, até concordo completamente. Poderia ser uma escala Likert, por exemplo. Grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, são quando você tem vários elementos para selecionar ou para escolher, tá? Então, assim, quando você tem uma lista, quando você quer mapear vários comportamentos da pessoa, vários cursos, sei lá, da lista abaixo, elenque quantos cursos você já fez sobre temáticas diferentes, a pessoa sairia selecionando. Então isso aí é mais para tipo uma pesquisa de opinião. A maioria dos professores, o que é que vai acontecer? Na prática, o que é que eu percebo? A maioria fica aqui, em parágrafo, resposta de texto, e questão de múltipla escolha e, quando muito, uma caixa de seleção, tá? E aí, essa avaliação aqui, você pode estabelecer, né, data, enfim, mas vamos voltar aqui para a resposta curta. A primeira vai ser o nome, quero que a pessoa escreva o nome dela, tá? Uma vez que a pessoa indicou o nome, eu digo, essa atividade é obrigatória,
isso aqui, tá? Não tem uma chave de resposta, é onde seria o gabarito, mas aqui não importa porque nome não vai ter gabarito e nem vai ter pontos, então nem coloco nada. Mas vamos fazer o seguinte, depois que a pessoa colocar o nome, eu vou colocar uma questão propriamente dita. Observem essa lateral aqui. Essa lateral, você tem as ferramentas que você vai usar no Google Forms. O mais é para adicionar perguntas, tá? Aqui, essa setinha aqui, essa caixinha com a setinha, é para importar uma pergunta que você já tenha feito, digamos que já existe em outro formulário, você não quer perder tempo fazendo o que você já fez, você puxa de um outro formulário. Aqui é a questão do texto, da fonte. Aqui é uma imagem que eu queira associar, caso, por exemplo, eu tenha uma questão que tem que analisar um gráfico, aqui eu posso botar um enunciado da questão. Tá? As opções, como eu já está aqui, eu vou botar múltipla escolha, tá? Vamos fazer uma de múltipla escolha. Aqui eu posso ter um enunciado de uma questão de múltipla escolha, sei qual a cor do céu. Uma coisa básica. A pessoa pode botar aqui, ó, resposta: azul, verde, amarelo. Então essas são as 3 perguntas, 3 respostas. Se eu continuasse clicando aqui embaixo e aparecendo, abrir mais campos. Toda vez que eu vou clicando aqui embaixo, abre mais um campo, né? Então botar vermelho. Então isso aqui, naturalmente, resposta é azul. Eu vou já colocar na chave de resposta. E observe que para cada item eu poderia adicionar uma imagem referente àquele item. Se eu quisesse, se eu tivesse uma pergunta aqui e precisasse adicionar, então, uma imagem para cada assertiva dessa. Então, isso é muito bacana, muito completo. E aqui, qual a cor do céu? Esse enunciado, Igor, só posso adicionar imagens aqui às perguntas? Não. Digamos que eu queira inserir uma imagem para essa questão, né? Eu não preciso só inserir para as alternativas, não. Eu quero inserir, associar o enunciado. Olha aqui, ó. Bem aqui do lado você tem imagem. E ao clicar do lado daqui, você pode pegar uma imagem qualquer. Vou pegar aqui uma imagem arbitrária, tá? Aqui, essa imagem vou inserir. Então, qual a cor do céu? Essa imagem não tem nada a ver com a pergunta, mas é só para mostrar que você poderia fazer um enunciado, colocar, clicando aqui, uma imagem, né? E fazer uma pergunta propriamente dita. Então isso é interessante demais. E outra coisa, eu posso selecionar aqui se essa pergunta é obrigatória ou se ela não é obrigatória. Se for obrigatória, de responder você coloca obrigatória. E chave de resposta, ao clicar aqui você percebe que ele vai perguntar quantos pontos vale essa questão. Digamos que eu bote aqui um ponto para essa questão e diga que a resposta certa é o quê? Azul. E aqui eu concluo. E outra coisa, eu posso aqui também adicionar um feedback da resposta. Tá? Então, eu posso dizer assim, para que a pessoa marcar como resposta incorreta, eu vou dizer a cor do céu é azul, a cor do céu é azul. E a resposta correta, quando a pessoa marcar um feedback, eu vou dizer parabéns, você acertou, etc. Observe que eu também posso associar um link ou um vídeo para a resposta da pessoa. Então a pessoa está fazendo o exercício, ela vai ter, depois eu vou mostrar que você configura para ela ter o feedback imediato ou não, né? A gente pode fazer isso. E ainda depois ela responder, ela ainda tem condições, né, nesse feedback autorizado, colocar vídeo ou um link. E aí eu vou salvar. Então ela pode ainda assistir um vídeo ou ver um site. Então, essa questão aqui foi feita. Chave de resposta, né, para feedback de resposta correta, parabéns. Feedback de resposta incorreta, a cor do céu é azul. E eu concluo. E aqui a questão está feita. Então, veja, se eu quisesse adicionar mais e mais questões, é simplesmente eu sair apertando esse botãozinho mais. Tá? Adicionar pergunta. Mas eu também poderia adicionar simplesmente uma imagem no meio desse material. Vou colocar uma imagem aqui qualquer. Tá? Vou colocar, enfim, qualquer coisa. Então apareceu aqui uma imagem. Poderia essa imagem ser uma imagem para o início de uma sessão do formulário, né? Então você pode colocar isso. Ou você poderia colocar um vídeo, tá? Também para que seja interessante. Ou se você clicar aqui, você vai fazer uma nova sessão. Eu vou apagar essa imagem que não tem nada a ver.
E digamos que eu tivesse feito, vamos imaginar que você está fazendo um trabalho, uma pergunta, uma pesquisa, seja o que for. E aqui você pegou os dados pessoais da pessoa, colocou aqui algumas perguntas e digamos que você está passando por uma segunda fase do questionário. Aí você quer passar para uma nova seção, sei lá, você fez perguntas socioeconômicas e agora você vai fazer a pergunta da pesquisa em si, sei lá, concepções de currículo, enfim. Quando você quer encerrar uma sessão e começar outra, o que é que você coloca aqui? Ó, adicionar sessão. Ao adicionar sessão, você está chegando numa divisão do formulário e aqui começa tudo de novo, né? Digamos, questionário sobre concepções, não sei o quê. E aí a pessoa vai respondendo, tudo bem, e começam as perguntas, essa segunda sessão, e a pessoa vai responder, múltipla escolha, caixa de seleção, etc. Então você já deve ter respondido, certamente, algum formulário, recebeu pelo WhatsApp, pelo e-mail, e era o formulário dividido em várias partes. É isso aqui, sessões. Então isso é bem simples, se eu quisesse, sei lá, adicionei 5 questões, e depois eu boto uma nova sessão, mais 7 questões e assim sucessivamente você vai criando seu formulário. Bom, pessoal, a gente percebe que aqui no Google Forms ele não tem mistério. É você tirar um tempo, usar o seu Google Forms, que já também está associado, você pode chegar diretamente, criar um formulário independente do Google Classroom, certo? Você pode simplesmente, lá do seu Gmail, aqui, chegar no seu Gmail e clicar e buscar formulários, tá? E esses formulários, eles serem, tá aqui, ó, documentos, planilhas. Então você vai ter aqui formulários, encontrou aqui formulários. Você, se clicar aqui, você vai para essa mesma tela que tem formulários que você cria, que você organiza. Ele às vezes dá uns templates bonitinho, mas é a mesma lógica do formulário que eu estou usando aqui no Google Classroom. Aí você vai mexendo, vai conhecendo a ferramenta, suas variações. Eu vou colocar aqui um texto. Então você clica aqui e vem só um texto, com orientações, com descrições. Não quero, vou tirar. Então você pode tirar também, só clicar aqui na lixeira que somem esses textos. E é essa a lógica que a gente tem que ter, de aprender fazendo. Quanto mais a gente mexe, mais a gente aprende e mais a gente se torna seguro para construir, então, atividades com respostas, tá? Então, veja que aquela primeira atividade era uma atividade em que eu coloquei um material, que dei uma orientação, que dei um documento que o aluno poderia editar ou não, ou só baixar e para depois me enviar. E era uma forma de atividade. Aqui é uma atividade que tem perguntas, então obrigatoriamente ele puxa o Google Forms e aí vai construindo toda a sua resposta e as suas perguntas aqui. Pessoal, veja uma coisa que é muito interessante. Você poderia aqui em cima desse formulário, né, personalizar temas, se você quiser deixar uma coisa com um layout mais bonitinho, tá? O cabeçalho, escolher uma imagem de que tenha as várias imagens. Eu posso colocar aqui qualquer coisa, botar esse piano aqui. Então assim, vai aparecer esse layout, enfim, é o que você desejar. Então essa partezinha, essa palheta aqui desse, você coloca, escolhe fontes, tipos de letra, escolhe tema, escolhe imagem, é a parte mesmo da estética. Aqui, visualizar. Então, quando você clicar aqui em cima, o que é que vai acontecer? Você vai ver como é que o formulário está ficando. Observe que esse formulário eu não dividi em 2 sessões. A primeira sessão, avaliação, teste, videoaula, vinha aqui uma descrição, a pessoa tinha que escrever o nome dela, a pessoa tinha que responder essa questão. Depois que ela preenchesse isso, próximo, ela passa para uma segunda sessão. Questionário sobre concepções, né? E aqui eu ia botar uma descrição e outra pergunta. E assim sucessivamente, né? Como isso aqui está totalmente errado, porque a gente está só fazendo o teste das funcionalidades, você vai construir um questionário correto, sério, e vai preenchendo cada campo, dividindo ou não por seções, e depois você pode clicar em visualizar para ver como está ficando para o aluno. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente dimensiona de um jeito, mas não fica tão legal, enfim. E aqui você também veja que existe essa engrenagem aqui, que é configurações. Nessa configurações você vai clicar em cima. Então observe, nessas configurações você tem 3 abas: geral, apresentação e testes. No geral,
você tem aqui algumas opções. Coletar endereços de e-mail. Então a pessoa vai preencher e você vai saber, né, o endereço do e-mail que foi preenchido. E aqui tem recibo de resposta. O que é o recibo de resposta? Se a pessoa que responder solicitar o recibo. Então assim, veja, às vezes a pessoa responde um questionário e aí você, quando conclui, né, você pode colocar uma informação para chegar ao e-mail dela que ela preencheu e uma cópia do que ela preencheu, enfim, ela ter aquilo ali para ela, para o controle dela. É necessário fazer login? Então, restringir a usuários de FCE, isso aqui, posso restringir ou posso não restringir. Se eu não restringir, qualquer pessoa com esse link do Forms poderia responder esse questionário. Se eu restringir, só vai ser pessoas que são cadastradas ao Instituto Federal, ou seja, que tem @ifce.edu.br. Várias instituições de ensino fazem isso, né? Ela quer que os seus materiais, o conteúdo dos seus professores fiquem circulando dentre as pessoas que trabalham na instituição, os alunos, né, que estudam na instituição. Então você pode deixar associado ou não, ligado ou não. Limitar a uma resposta, o que quer dizer isso? Limitar a uma resposta, as pessoas vão fazer essa resposta aqui, vão preencher, só pode preencher uma vez. Então ele não, com aquele e-mail, não vai preencher uma segunda vez. Eu, sinceramente, permito na prática que o aluno preencha lá várias vezes, porque às vezes ele esquece de preencher alguma coisa, aí quer preencher de novo, tá certo? E eu permito que ele envie a mesma resposta mais de uma vez e fica a última resposta que ele respondeu, né? E ainda pode permitir que os participantes, os alunos, editem após o envio. Então ele preencheu, esqueci uma coisa, posso lá voltar e modificar aquela questão? Pode, tá? Então eu posso também deixar ativado que ele edite a resposta, tá? Isso é para facilitar o trabalho, enfim, porque vejamos bem, se você está fazendo uma atividade à distância, a pessoa vai poder consultar a qualquer momento, então não existe mais muito aquela lógica de ficar controlando, vigiando a pessoa se ela está fazendo entre aspas, pescando. Eu prefiro deixar uma pergunta mais bem elaborada, mais bem pensada, né? Mais criteriosa, que permita uma resposta autêntica, que promova aí a criticidade, o uso lá taxonomia de Bloom como um referencial, não apenas para lembrar e fazer a pessoa entender, mas também para ver se ela aplica o conhecimento, se ela analisa e, por fim, se ela consegue criar respostas mais autênticas. Então, eu prefiro melhorar a qualidade da minha pergunta do que ficar preocupado com o controle se a pessoa vai buscar ou não fontes. Tá? Eu faço uma pergunta que ela seja mais autêntica, que a pessoa não consiga pescar de lugar nenhum, consiga tirar de lugar nenhum. Ela pode até tirar os elementos, mas a construção dela é autêntica. Então, por isso que eu sempre deixo editar após o envio. Ver gráficos de sumário e respostas do texto. Sim, eu vou botar isso aqui porque eu quero saber quem respondeu o que e ver por modo de gráfico, porque você sabe que todo o Google Forms gera um arquivo em Excel que você vai baixar. Beleza? Então é isso. Então essas são as configurações básicas. Agora, apresentação. Na apresentação, você pode mostrar barra de progresso. À medida que a pessoa vai preenchendo, vai tendo um crescimento do progresso, sei lá, 33%, 64%, 78%. À medida que ela vai preenchendo, ela vai sabendo quantos por cento de questões foram geradas, né? Foram já alcançadas, preenchidas. Então ela vai vendo qual percentual de consecução e de preenchimento das questões a ela demandadas, tá? Barra de progresso. Embaralhar a ordem das perguntas, posso embaralhar ou não embaralhar. E eu posso, né, mostrar link para enviar para outra pessoa, pode sim, deixar esse link visível, tranquilo, ou não, se você não quiser. Mostrar a mensagem de confirmação, quando a pessoa preenche, beleza, você pode botar uma mensagenzinha. E testes, aí o que é que acontece? Criar teste, isso aqui é um teste, né? Criar teste, atribua pontuações às questões e permita a correção automática. Então eu faço isso para que assim que a pessoa
eu já estabeleço a pontuação e assim que a pessoa responde as questões de múltipla escolha, já vai gerando essa contagem. Isso para mim me ajuda, né? Para não ter que fazer isso manual posteriormente. Não tem sentido deixar isso desligado, pelo menos na maioria dos nossos tipos de trabalho que a gente precisa avaliar os alunos, e quanto mais célere for isso, melhor para o nosso trabalho docente. Modo bloqueado em Chromebooks, isso aqui é se sua instituição ela ativar um sistema em que, uma vez que você esteja no Google Forms, nenhum outro site de consulta poderia ser utilizado para pesquisa. Mas isso só funciona se você tiver com a pessoa no laboratório de informática, todos os alunos ali no laboratório de informática, respondendo as questões e com o modo bloqueado ativado. Então, naquele computador, ele não poderia fazer pesquisa. Isso quem faz esse gerenciamento é o administrador. Quem criou essa conta no G Suite é alguém da sua instituição, no caso nosso IFCE, que ativaria, mas pensando no formato de FICs online, de um curso totalmente à distância, não tem nem sentido eu fazer isso. Por quê? Porque a pessoa pode, até durante o Google Forms, ela não conseguir entrar em outros sites, mas ele tem o celular dele, ele pode fazer uma pesquisa. Então é uma bobagem essa coisa de ficar controlando excessivamente se a pessoa consultou ou não uma fonte. Então esse modo bloqueado em Chromebooks, ele só funciona se estivesse fazendo avaliação dentro de um laboratório e as pessoas estivessem lá controladas, né? Enfim. E liberar a nota. Liberar a nota imediatamente após o envio, eu sempre coloco isso. Ou posteriormente, revisão, depois a revisão manual. Bom, pode ser um ou outro, depende se você quiser. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, certo? Pode. As respostas corretas, sim. Valores, pode. Eu deixo para ver tudo, tá? Então isso aqui são as funcionalidades, as configurações gerais. Depois que eu seleciono o perfil que eu quero, eu coloco para salvar, hein? Não esqueça. Se você não botar para salvar, não vai conseguir. Então, pessoal, olha, esse é o nosso formulário. Tá? Ele foi feito. Se eu voltar aqui para as avaliações, né, no Google Classroom, então eu já tenho o meu modelo de avaliação, tá? Aqui atividades Google Classroom, e o meu formulário já bem bonitinho, tá? Sobre, vou botar aqui um nome para ele, formulário teste, e aqui eu posso colocar ele já como uma atividade criada. Então eu posso definir aqui que ele vai ter baseado na rubrica 3, que é a avaliação somativa, já estabeleci, com a nota de 0 a 100, vou botar uma data qualquer, que isso aqui depois vou apagar, tá certo? Associado aqui tópico, a gente está colocando tudo em tecnologias educacionais digitais, tudo bem. E aí eu vou criar a atividade. Quando eu crio a atividade, ela aparece lá em tecnologias educacionais digitais, produção de videoaulas, tá? Atividade teste aqui, ó, essa última atividade teste. Quando eu clico, atividade teste, videoaula, um trabalho atribuído, se eu clicar lá, vai justamente porque a gente acabou de fazer. Então observe, eu coloquei aqui para vocês verem como criar tópicos, como criar atividades, né, que não estão ligados a testes de formulários específicos, ou, na verdade, qualquer documento. Atividade com teste, eu poderia fazer uma pergunta também, clicar em pergunta. É um conceito, é como se fosse um teste, mas só que sem estar ligado propriamente ao Google Forms, tá? Ele não está obrigatoriamente relacionado a ele. Você poderia colocar aqui a pergunta qualquer que você queira, que vai deixar em resposta curta ou múltipla escolha, se for uma pergunta solta, tá? E você dá as instruções para a pessoa fazer, tá certo? Então aqui você dá as instruções e você consegue montar, adiciona materiais, cria ou não, você bota aqui para interessar a todo mundo, anota, mesmos critérios, os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar a resposta. É uma forma também de estimular a colaboratividade. Os alunos podem responder uns aos outros em cima dessa pergunta, tá? E eles podem também editar a resposta, modificar a resposta que eles derem. Então você coloca essa pergunta lá para as pessoas, tá? Eu posso deixar essa perguntar agora, programar, salvar o rascunho, né? E vou voltar para perguntar agora. Então,
Quando eu coloco isso, aparece, observe que eu não associei a nenhum tópico, né? Então vou voltar lá, me esqueci de associar o tópico tecnologias educacionais digitais. Então vou associar esse tópico e apareceu o quê? Aqui, ó, esse item postado, essa pergunta, que as pessoas vão responder, ver a pergunta. Os alunos vão ver essa pergunta, classificar por status, classificar por nomes. Eu posso ver quem é que só foi enviado para um aluno, que só tem esse aluno nessa turma. A pergunta está aqui, né? Seria isso daqui escrito, e a pessoa adiciona algum comentário, a sua resposta devida a essa pergunta, e vai sendo progressivamente, aqui é como se fosse um fórum, né? As pessoas vão acrescentando suas respostas. Bom, então vamos lá, voltar. Então, nesse caso, você tem aqui criar, a gente viu atividade com teste, pergunta, material, e olha esse último tópico, reutilizar postagem. Quando eu clico em cima dele, ele vai perguntar qual é a turma que eu quero reutilizar que postagem. Digamos que eu quero reutilizar uma postagem dessa minha própria turma de educação para o século XXI. Ao clicar, ele vai mostrar todas as postagens que eu já tinha feito, e eu posso colocar aqui solto, vou clicar arbitrariamente e vou reutilizar essa postagem aqui. Vou jogar e vou reutilizar essa postagem. Então eu vejo, ele vai para aquela minha postagem e que eu já fiz no passado, e posso agora direcionar ela novamente para outra turma, outros alunos, outros tópicos. Tá? Então isso é interessante porque me dá mais praticidade. Digamos que eu queira, eu não sei onde é que está uma determinada postagem, eu estou com várias turmas e tudo, mas eu sei uma palavra-chave que me lembra a postagem, eu pego e reutilizar, busco lá todas as postagens que fizeram, encontro a postagem ao selecionar e faço uma repostagem direcionada a alguém específico ou direcionado a outro local, ambiente. Então isso é para dar mais celeridade, mais eficiência. Então, pessoal, o Google Classroom, nessa parte do coração dele, que são as atividades, nós já temos aqui o que nós precisamos saber. Como criar Google Meet, aqui eu mostrei que já está habilitado o endereço, posso colocar as atividades na agenda, lembretes, etc. Posso ver aqui todos os materiais na parte do Google Drive, a gente viu como criar as tarefas, as atividades. E observe, tudo que eu coloquei agora de atividade, à medida que eu fui postando, foi aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Como mensagens para o aluno, para saber que eu coloquei. O Igor Paim postou um novo material que é utilizando o PowerPoint e tal, postou uma nova atividade, produção de videoaula, atividade de teste, tudo isso aqui que são as novas atualizações, os feeds, que os alunos precisam ficar sabendo que é relevante, enfim. Aqui, observe que eu também posso mudar isso aqui de posição, tá? Se eu quisesse, poderia chegar aqui, mudar isso aqui de posição, colocando, mover para a parte superior, pegar essa postagem e jogar lá para cima. Eu vou pegar uma postagem de abertura do curso, porque essas todas são só testes, e vou jogar lá para cima, essa primeira postagem que eu dou as boas-vindas às pessoas. E todas essas outras aqui, tá, que foram apenas testagens, eu vou apagar depois. Ok, então vamos olhar agora essa aba Pessoas. Na aba Pessoas eu vejo quem está participando dessa turma. Eu vejo a lista de alunos, eu vejo a lista de professores. Observe que eu posso convidar outros professores, é só digitar o e-mail deles aqui, tá bom? Qualquer e-mail que eu coloque aqui, sei lá, vou botar meu próprio e-mail, prof.paim, vou chamar a mim mesmo de outro lugar para colocar, para vir para cá e convidar. Quando eu coloco o convidar, vai ser redirecionado um e-mail lá para aquela pessoa e vai ficar pendente a aceitação dela, tá bom? Então eu posso lá depois remover, mas agora a pessoa já foi convidada. Quando ela der o aceite, ela entra na turma. Isso é interessante porque, por exemplo, nessa elaboração dos nossos cursos FIC, você vai chamar talvez um coordenador
né, alguém da CTP, da direção de ensino, enfim, que vão ser outros membros do Instituto Federal que também vão estar aqui dentro desse ambiente virtual acompanhando você e seus alunos. Tá? E aqui, alunos. Aqui eu posso chamar os alunos por e-mail, do mesmo jeito, mandando aqui por e-mail, ou como a gente já mostrou, pelo código daquela turma, né, que está bem aqui no mural. Um aluno que tenha esse código aqui, tá certo? O código da turma, esse código bem aqui, ele entra nessa turma tranquilamente, tá? Então a gente consegue, a gente pode até redefinir esse código, mudar, pode até bloquear, desativar ele. Se eu quiser convidar meus alunos só por e-mail, eu desativo esse código. Mas se eu quiser deixar mais facilidade, mais aberto, né, para pessoas que eu não tenho e-mail, possam entrar, então ela só precisa do código que ela automaticamente entra na turma, ok? Então, voltando aqui, pessoas é justamente quem está envolvido. Esse é o campo mais fácil, mais simples de se avaliar, de se fazer. Observe aqui esse último campo, notas. O campo notas é onde tem a avaliação. Como essas atividades que eu atribuí ainda não foram feitas, né, eu simplesmente fui criando aqui de uma maneira muito displicente, essas atividades foram já entregues, já foram atribuídas, quer dizer, atribuídas ao aluno, mas ainda não foram entregues por ele. Então, quando esse sujeito aqui, Gorpain, responder as questões, ele vai chegar aqui para mim. O que é de múltipla escolha corrigido já vai vir, o que for de diferente eu vou analisar e vou atribuir aqui a nota a ele, enfim, ou posso devolver a atividade. Eu posso ver o envio dele, ver a atividade, corrigir, atribuir a nota e, portanto, vai aparecer depois aqui, ver o envio dele. E depois posso também, caso a atividade não esteja contente, posso devolver a ele. Como ele não me mandou, eu não posso devolver o que ele não mandou. Mas assim, depois eu poderia devolver para ele corrigir e eu poder fazer talvez algum ajuste posteriormente. Então assim, quando eu coloquei aqui ver envio, como ele ainda não enviou, não aparece nada. Mas quando ele enviar, vai aparecer aqui as questões subjetivas e eu vou poder corrigi-las uma a uma. Depois, atribuir uma nota propriamente, determinar essa nota já como uma final para aquela atividade ou devolver a atividade para ele fazer uma correção. Então, o Google Classroom ele pensou em muitas coisas, inclusive nessa situação do aluno precisar devolver uma atividade, tá bom? E aqui você vai ver, pessoal, o que acontece. Os professores vão colocando os alunos vão entrando aqui, progressivamente vai crescendo essa lista, você vai vendo todas as notas individuais, você vai vendo a média da turma, então você tem um acompanhamento interessante. Como essa nossa plataforma não está sincronizada com o que é acadêmico, né, com a nossa plataforma de lançamento de notas, você vai ter que ter um trabalho duplo. Você vai ter que corrigir aqui pelo Google Classroom. Quando chegar aqui uma nota final, você vai levar essa nota lá para o que é acadêmico. Não tem para onde correr, porque não está sincronizado. Provavelmente vamos sincronizar, mas no atual momento, a gente tem que lançar as notas no Classroom e depois lançar no que é acadêmico. Mas seria a mesma coisa que nós estivéssemos corrigindo uma prova física, não é isso? Você não tem que pegar a prova, você não tem que corrigir e lançar a nota. Alguns professores até preferem lançar no papel para depois levar para o que é acadêmico. É a mesma coisa, só que em vez do papel, é aqui no formulário. E depois que você lançar, você simplesmente pega esse registro e abre uma aba para o que é acadêmico e vai lançando tranquilamente. Pessoal, em termos de Google Classroom, isso aqui é o básico. Agora, eu queria mostrar uma coisa que é muito interessante. É uma articulação do Google Classroom com o Edpuzzle e o Kahoot. Veja que coisa curiosa. Eu vou pegar aqui, vocês já viram que existe o Kahoot, né? O Kahoot é uma ferramenta que a gente já viu em vídeos anteriores. E agora eu vou entrar nele aqui e vou pegar uma atividade, um challenge dele, tá? E vou pegar uma atividade que já existe, sei lá, que a gente já fez, uma atividade de desafio, e vou jogar essa atividade lá para o Google Classroom. Muita gente não sabe, mas é possível essa integração, o que é enriquecedor para a plataforma. Então veja, vou aqui nos meus Kahoots, tá certo? Meus Kahoots já estão feitos, então eu vou pegar aqui, ó,
um Kahoot já feito, duplicate, relações ecológicas. Vou botar essa atividade, poderia colocar ela para jogar agora, né? Ou no caso, colocar como um desafio. Então vou botar aqui, digamos play, mas eu vou botar aqui, se eu fosse colocar aqui teach, era para ser online. Assign, vou botar para fazer para casa. E aí, interessante, eu coloco aqui aquelas definições que a gente já sabe, no outro vídeo eu mostrei, bota o contador de tempo, sim ou não, randomiza a questão, a ordem, coloca o gerador de um nickname, enfim. E aqui eu estabeleço o dia, até quando ela vai, 22 de abril, meia-noite, enfim. E eu crio. Quando eu crio essa tarefa, vai aparecer o que sempre aparece, ou seja, o PIN, o link para entrar, para a pessoa fazer de maneira assíncrona. Mas olha que coisa curiosa, apareceu aqui, Classroom, Google Classroom. Quando eu clico aqui, tá, ele vai perguntar, selecione a turma. Eu já estou logado, então eu vou selecionar qual turma que eu estou trabalhando, Educação para o século XXI. Ao selecionar ele, selecione a ação. Criar uma atividade, criar material, postar um aviso. Então aqui eu vou botar como criar uma atividade. Tá? Então, como essa vai ser uma atividade para a pessoa chegar lá, eu vou dizer assim, faça esse Kahoot e tal, eu faço uma instrução aqui, tá bom? Para não perder tempo, digo até quando vai, enfim, como a gente faz, vou associar o tópico tecnologias educacionais digitais e crio a atividade. Olha o que vai acontecer, você postou nesta turma, ver. Quando eu faço isso, lá na turma, atividades, observe aqui, tecnologias educacionais digitais, apareceu aqui um carrozinho e a pessoa vai clicar aqui e automaticamente vai lá para o challenge, que a gente acabou de postar, de habilitar. Então, ele já começaria aqui o jogo. É uma coisa que agrega valor, que incorpora, né? Então, você já começou aqui o jogo, você deixou até mais gamificado. O Google Classroom, ele não é gamificado. O Kahoot é essencialmente gamificação. Então, se você incorporar uma ferramenta com outra, você ganha mais ludicidade, ganha mais aderência das pessoas. Mas eu quero ir além. Eu quero mostrar também para vocês o Edpuzzle. O Edpuzzle, que é vídeos integrados com questões, também poderia ser aqui associados, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, já tem uma conta, né, no Edpuzzle, então eu vou entrar, tá certo? Eu entrei e aqui eu tenho várias minhas tarefas, minhas atividades, então minhas turmas, então eu tenho aqui minhas aulas, né, My Classes. Então eu vou aqui em minhas aulas, eu posso criar, aqui eu já criei uma turma chamada Educação para o século XXI, tá? Então Educação para o século XXI, essa turma aqui já estava sincronizada no Google Classroom. Então o que é que eu vou fazer? Vou mostrar que eu posso criar uma nova turma, Add a New Class, e eu posso criar uma nova sala justamente aqui no Google Classroom. Então eu vou clicar no Google Classroom, e eu vou puxar uma turma de lá do Google Classroom. Isso aqui são as turmas que ele encontrou no Google Classroom. Observe que eu preciso estar logado, né, nesse momento, para ele poder puxar de lá. Então eu vou aqui. Observe que eu já fiz isso, eu já puxei Educação para o século XXI. Né? Então assim, eu já poderia fazer, toda a tarefa que eu lançar aqui, poderia puxar. Então seria simplesmente eu fazer o quê? Nessa hora, eu selecionar a turma que eu quero, importar para poder trazer as atividades aqui do Edpuzzle para o Google Classroom. Como já está selecionado, ele já está aqui, Educação para o século XXI, então eu já tenho essa atividade aqui, tá certo? Essa atividade aqui eu posso update on Google Classroom, vou colocar lá. Quando eu clico aqui, está postada no Google Classroom, volto lá para o Google Classroom. Quando eu volto aqui, o que é que acontece? Em atividades, apareceu o Edpuzzle, características gerais do superdotado. Então eu posso ir no Edpuzzle, puxar, criar uma turma, e quando eu for criar essa turma, eu puxo o nome da turma que está lá no Google Classroom, ele pareia, e tudo agora que eu fizer aqui,
tá certo? Tarefas que eu fizer aqui é simplesmente vai aparecer essa abazinha nova, ó, Posted on Google Classroom. Então eu vou clicar nela e vai aparecer lá no meu ambiente do Classroom. Então isso é muito interessante. Digamos assim, que ele não perguntou, observe que ele joga simplesmente aqui no Classroom, mas ele não perguntou para onde vai, para um tópico específico, como foi o Kahoot. O Kahoot estava mais específico. Mas não tem problema, depois que colocar aqui, eu chego e coloco aqui no tópico, Tecnologias Educacionais Digitais, e salvo. Então essa atividade do Edpuzzle, ela vai ser jogada lá para a aba Tecnologias Educacionais Digitais e aparecer o quê? Edpuzzle, características gerais superdotadas. Quando a pessoa clicar, vai estar aqui o vídeo, e quando clicar, vai ser jogado para o Edpuzzle e tem o benefício de ver o vídeo integrado com exercícios, com questões. Isso é muito vantajoso. E quando você corrigir aqui no Edpuzzle as questões, você pode parear com o próprio Classroom. Então, olha que vantagem. O Classroom ele tem seus formulários, que já são robustos, já dá para fazer uma série de avaliações. Ele por si só já funciona, ele já tem o seu mural, ele já tem suas atividades, já tem as pessoas que eu convido, permito participar ou não. Ele já tem um sistema de avaliação e ele ainda se comunica com outras ferramentas externas, como o Kahoot e o Edpuzzle. Então isso faz com que o Classroom ele consiga ser realmente um poderoso guarda-chuva. Então muitas pessoas às vezes mostram os tutoriais por aí e não mostram essa correlação que o Classroom tem com outras ferramentas e que é interessante que você veja. E não só o Edpuzzle não, tá? Existem outros softwares também. Então quanto mais você vai conhecendo, conhecendo mais as tecnologias digitais, você vai percebendo que os vários softwares estão querendo fazer interrelação com o Classroom, porque ele se tornou hoje a plataforma mais procurada, acessível e intuitiva que eu conheço e que muitos apontam como sendo uma das melhores mesmo. Tá? Eu vou ficando por aqui, foi um vídeo bastante extenso, mas completo para você poder se movimentar nesse mundo maravilhoso do Classroom, que certamente vai impactar muito positivamente suas aulas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero ter ajudado em alguma coisa.